Olá, pessoal. Vamos lá para essa aula aqui de mais uma aula dos mídias digitais. E a gente hoje vai trago hoje para vocês dois pensamentos em relação à vida conectada, ligados a dois pesquisadores, um canadense e um norte-americano, mas que tem total relação com o nosso dia a dia, com o jeito que a gente lida com as mídias digitais, especialmente também, sempre reforço isso, como os consumidores lidam, que a gente tem que entender como é que funciona a mídia digital para poder trabalhar com elas. Obviamente que quando você tem conhecimento de como elas funcionam, a gente tem muito mais capacidade de inversão, mais capacidade de adaptação, mais capacidade de criação dos nossos trabalhos rotineiros, seja em publicidade, seja em jornalismo. Então é importante que nós tenhamos sempre uma percepção de que nós precisamos evoluir no sentido de compreender as essências e não o que está na superficialidade. Essa aula aqui tem um título mais, vamos pensar assim, um título mais popular seria esse: Antes só, ou mal, ou bem acompanhado nas mídias digitais. A gente vai falar de dois assuntos, dois pontos que estão diretamente ligados até mesmo ao que a gente faz. Eu sempre digo que todas as vezes que eu preparo aulas ligadas a mídias digitais, isso faz com que eu também me veja muito nessa condição de usuário, né, de internet e também de usuário das mídias digitais. Mas ao mesmo tempo também eu vejo como eu ainda não consegui me livrar, obviamente, do mundo offline. E nem é essa a intenção, né? Eu não quero desaparecer do mundo offline. Mas assim, como que eu tenho que lidar com esses dois pontos, né? Mundos online e offline, né? E qual é a minha relação com as pessoas nesse momento dentro das mídias digitais? Então esse título, Antes só ou mal bem acompanhado nas mídias digitais, é um título mais popular, que substitui um título um pouco mais teórico em cima do que nós vamos falar. Esse aqui é o título mais teórico, né? Do individualismo conectado à força do grupo nas mídias digitais. É teórico, mas é fácil da gente entender. E nós vamos falar aqui das teorias de Barry Wellman, né, que é um pesquisador canadense, e Clay Shirk, que é um pesquisador norte-americano. E é importante, cara, que a gente entenda também que essa pandemia que nós estamos vivendo, ela fez com que os estudos, né, nas mídias digitais tivessem ainda mais relevância, né, porque é a partir delas que a comunicação ganhou mais força, né, trouxe também uma série de problemas que ainda estavam escondidos e que a gente precisa aprender ainda a lidar com ela, né, porque de certa maneira o que a gente tem visto, né, é uma aproximação muito maior das pessoas que estão em isolamento social com as redes sociais, né, e com as mídias digitais em geral. E isso tem sido bom, obviamente, em alguns casos, mas tem sido muito ruim em outros casos, né? O isolamento, o individualismo, a solidão, a depressão, a síndrome do pânico, tudo isso são efeitos que acabam sendo potencializados pelas mídias digitais. Veja bem, não são criados por elas, mas são potencializados. São problemas de ordem emocional que podem ser potencializados pelas mídias digitais. Obviamente que esse é assunto para questões mais de ordem psicológica, né? No campo da psicologia, no campo da sociologia, mas a comunicação também se apega um pouco nesses aspectos, porque efetivamente tudo que a pessoa sente dentro da mídia digital se transforma também no processo de consumo e de comunicação das informações que são geradas no seio da comunidade. Então, é também foco de estudo para a comunicação, é por isso que a gente tem também que lançar um pouco o nosso olhar para essa situação, né? E tentar compreender, como eu falei agora há pouco, tentar compreender como é que essa vida digital acontece, ao mesmo tempo que a vida offline também acontece, que ela continua, né? Então vamos lá. A primeira ação, a primeiro estudo que nós vamos pensar
é do Barry Wellman, que é um pesquisador canadense, como eu falei. O Barry Wellman tem uma proposta interessante. Ele, na verdade, em vez de ele questionar o que a internet faz com as pessoas, né, ele pergunta o seguinte: o que as pessoas fazem com a internet, né? Então, assim, de certa maneira, ele começa até tem um questionamento que é famoso dele, que ele fala assim: se o Romeu e Julieta, aquele casal famoso da peça de Shakespeare, né, que eles acabam em um final muito trágico, né, porque há um desencontro de comunicação entre eles, né, a Julieta, Romeu toma um veneno, né, para encontrar a Julieta, e Julieta, quando percebe que Romeu está morto, acaba dando também acaba tirando a própria vida, né? E aí acontece que o Barry Wellman fala o seguinte: se Romeu e Julieta tivessem smartphones, essa história escrita por Shakespeare no século XVII, ela teria sido muito diferente, né? Eles teriam trocado mensagens de texto, combinado melhor suas ações. Eles poderiam, de repente, com o GPS, achar uma rota para fugir lá de Verona, né? Que é onde é a cidade lá que se passa a peça. Agora, acontece também que elas faziam parte de famílias rivais, os Capuletos e os Montecchios, e eles são descobertos durante os bailes, mas se houvesse redes sociais e também smartphones naquela época, talvez já fossem descobertos ali nos Facebooks e Instagrams, né, a partir de fotografias que iam vazar. Mas, no fundo, o exemplo que é usado pelo Barry Wellman, né, serve para justamente tocar nesse ponto, nessa questão de não o que a internet faz com as pessoas, mas o que as pessoas fazem com a internet. Ou seja, de que maneira as tecnologias digitais vão se integrar no cotidiano das pessoas, né? A tecnologia em si, ela pode ter inúmeros potenciais, mas é a maneira como as pessoas usam as tecnologias que pode abrir muito mais pistas para a gente entender essa questão que as pessoas fazem com a internet. Eu sempre disse, né, que é fundamental a gente pensar que os meios de comunicação eles possuem potencialidades, mas quem usa são os homens, né? Quem produz a mensagem e quem produz a forma como essa mensagem é disparada são os homens. E a questão de que o que as pessoas fazem com a internet parte de uma premissa simples do Barry Wellman, que é a seguinte: pessoas não vivem apenas na internet, né? Elas trabalham, elas têm compromissos, elas têm horários. Você tem seus horários, você sai, você tem seu horário para jantar. Quando a gente não estava no processo de isolamento social, a gente tinha nossos compromissos, inglês, dança, esportes em geral. A gente saía, a gente pegava o metrô, a gente enfrentava a fila. Quer dizer, tudo bem, era o nosso mundo, né? Era o nosso mundo para além da internet, né? Agora, com smartphones, os tablets, né? Os laptops, os notebooks, todos conectados, trocando mensagens, a gente também acabava fazendo a nossa vida conectada, mas enquanto a gente fazia as outras atividades, ou seja, na prática, os mundos online e offline estão integrados em em toda a nossa vida cotidiana, né? E assim, não é que há uma quebra entre esses dois mundos, né? Há então uma continuidade. E aí que está o grande lance do pensamento do Wellman. As pessoas vivem na internet, mas elas nunca abandonaram o mundo físico. Mas não há quebra, há uma continuidade é, daquilo que a gente vive. O Wellman fala o seguinte, que os amigos podem, por exemplo, né, combinar via celular um rolê, né, e aí no dia do rolê você vai trocar mensagem numa rede social que está conectado para confirmar se teus amigos vão. Na hora do rolezão, se um deles, na verdade, se atrasa, o outro manda uma mensagem de texto e diz que vai atrasar. Se o atraso for muito, você acaba telefonando. Então, assim,
O que ele diz é que, voltando naquele esquema lá do Romeu e Julieta, né, quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, ninguém na plateia estranhou que eles escrevessem cartas e bilhetes um para os outros, né? Nas próprias telenovelas brasileiras, a tecnologia vem fazendo parte também das tramas, né? As primeiras menções à internet, celulares, começam a partir dos anos 90 e na década de 2010 já, gente. Agora, né? Essa década que nós estamos vivendo, essas tecnologias já são pensadas e distribuídas em várias mídias, né, cara? Então, assim, tem a questão da continuidade é que a gente foi se adaptando, né? A gente foi se adaptando a esse mundo online, ao mesmo tempo que a gente ainda continua no nosso mundo offline. Nos anos 90, cara, eu lembro que se a gente atendia um celular dentro de um ônibus, isso causava um espanto, assim, nas pessoas, né? Porque poucas pessoas tinham celular, né? E assim, essa tecnologia ia chamar a atenção. Agora, a partir da metade dos anos 2000, por exemplo, isso não era mais uma situação assim de susto, né? Os celulares deixaram de ser notados. Se uma pessoa fala do celular no ônibus, no metrô, não chama a atenção de mais ninguém. Aliás, o celular passou a ser uma extensão do nosso próprio corpo, né? Então ninguém mais se espanta com isso. Pessoas chegam nos lugares, a primeira coisa que faz é tirar o celular. Se ela tem que esperar 30 segundos para receber um pãozinho na fila, ela tira o celular para olhar, né? E ninguém se assusta com isso. E aí é isso que o Wellman menciona, né? A integração da internet e das mídias digitais no cotidiano. Elas estão imersas no cotidiano, elas estão ligadas de uma maneira muito forte a outras atividades offline, e elas vão passar despercebidas, né? Isso não significa, porém, que elas não tenham mais importância ou não abram espaço para mudanças consideráveis no comportamento e no estilo de vida das pessoas. E aí que está o grande lance que a gente vai chegar, né, ao grande pensamento, ao topo do pensamento do Barry Wellman, porque ele diz o seguinte: como a tecnologia se espalha pelo cotidiano das pessoas e deixa de ser notada, e quando ela deixa de ser notada, é que, no fundo, aí que os efeitos dela são mais fortes. Significa o seguinte, em outras palavras, né? A gente, quando deixa de notar uma tecnologia, é sinal que ela já foi já foi internalizada por nós de tal forma que a gente não consegue mais viver sem, né? Então esse é um ponto importante do Barry Wellman. A gente passou de pessoas do mundo offline para o mundo online, só que as ferramentas do mundo online, que ainda continuam a ser usadas no mundo offline, passaram a ter um significado muito maior e interferir ainda mais na nossa vida. A internet trouxe uma integração a ponto de nem percebermos a presença das mídias digitais, né? Isso foi bom ou foi ruim? O que de fato foi gerado nessa relação online e offline, né? Isso é uma pergunta importante para a gente poder entender um pouco desse processo, né? Porque assim, apesar da integração, isso foi bom ou ruim? É sempre interessante a gente chamar a atenção para essa questão, foi bom ou ruim? A gente tem que questionar. A gente não pode deixar passar o fato de que o que a gente está vivendo hoje no mundo offline tem uma relação direta com o nosso mundo online. E não o contrário, né? O mundo online não depende tanto do mundo offline, mas as nossas relações offline, que até então eram tranquilas, passaram a ser modificadas essencialmente pelo mundo online. Isso está no espaço central dessa discussão. Aí a gente vai chegar ao seguinte, tá? Viver em sociedade, a gente já aprendeu isso quando a gente estudou redes sociais, tá, gente? Viver em sociedade significa criar laços. Lembra dos laços? A gente falou de laços fortes, fracos e ausentes. No entanto, a natureza desses laços, né, é muito diferente com relação às nossas rotinas. Então, assim, as relações profissionais são diferentes das relações com parentes distantes,
que por sua vez não são iguais aos vínculos de um casal de namorados. Quer dizer, essas mudanças nessas ações sociais entre os seres humanos que criam laços entre si é um ponto importante para o Elman definir um termo, que é esse termo que eu quero que você preste muita atenção nessa aula, que chama-se individualismo conectado. Vamos explicar isso. O que é o individualismo conectado? Bom, é a possibilidade de cada indivíduo ser o centro de sua própria rede. Presta atenção numa coisa aqui tão importante. Cada um daqui que está assistindo essa aula vive na sua própria rede. Embora tenhamos laços com várias pessoas, vivemos no centro da nossa própria rede. Então, assim, é como se a internet tivesse criado uma série de pontos de intersecção que possuem derivações e que são derivações que vão terminar a partir do momento em que começam as outras, a rede do outro, né? Aquela rede que está ali perto. Na verdade, vamos pensar o seguinte, né? Viver em sociedade, gente, significa criar laços, tá? Então, a gente falou isso agora há pouco. Olha só, durante muito tempo, esses laços dos seres humanos, eles foram construídos a partir da distância física entre as pessoas. O que significa isso? Né? Que a gente vivia, a conexão com o lugar, com o espaço, era muito maior. Né? Grupos se socializavam porque estavam geograficamente próximos. Então, presta atenção nisso. No começo, os laços eram construídos pela distância física. A importância aqui era o lugar, né? No século XX, o automóvel, o transporte coletivo e também os meios de comunicação como rádio e TV, elas facilitaram ainda mais essas relações. E os laços passaram a ser feitos com pessoas em distâncias ainda maiores, ou seja, os lugares mudaram, mas ainda havia uma relação direta com lugar, com espaço, né? Pessoas de diferentes vizinhanças podiam conviver, os vínculos passaram a ser com lugares próximos. A gente saiu um pouco do nosso espaço geográfico, mas a gente ainda vivia nessa conexão. A partir do final do século XX, aí essa noção de lugar passa por uma alteração muito importante. As conexões sem fios, os dispositivos móveis, né, os smartphones, os tablets, tudo isso ligado às redes do Wi-Fi, o que elas fizeram? Elas liberaram o indivíduo do lugar onde ela estava. A conexão entre lugares foi substituída pela conexão entre pessoas. Presta atenção nisso aqui, ó. Vou repetir. A conexão entre lugares foi substituída pela conexão entre pessoas. Para me comunicar com alguém, eu não preciso telefonar para um lugar como a casa da pessoa ou o trabalho da pessoa. Eu ligo diretamente para a pessoa, porque ela está com um aparelho móvel. Então, essas relações deixaram de lado o lugar e passaram a privilegiar quem? Os indivíduos. A conexão direta entre indivíduos que transitam entre as várias redes, grupos e ligações sem necessariamente manter laços fortes é o que o Elman denomina de individualismo conectado. Porque nas duas primeiras fases aqui, na questão, o laço construído entre a distância física das pessoas, né, e depois no século XX, no começo do século XX até metade, essa relação ainda sendo feita por lugar, os laços eram mais fortes, os laços eram mais robustos, a gente ainda tinha uma conexão maior. No final do século XX, com as redes sem fio, gente, a gente passou a ter laços mais fracos, porque a gente não está mais falando de lugar. Lugar tem uma questão muito importante. O lugar é o espaço de pertencimento. Quando a pessoa não está mais num lugar específico, nós estamos falando só com ela. E aí não necessariamente que a gente tem um laço forte. Por isso que a gente considera que o individualismo conectado, né? Ou seja, o individualismo conectado, que é esse termo tão importante do Elman, é a possibilidade de cada indivíduo ele tem que ser o centro de sua própria rede, sem necessariamente passar pela mediação de um grupo.
Essa é uma base da teoria dele, do individualismo conectado. Na medida em que o acesso à internet é feito de maneira praticamente pessoal, todos os indivíduos se tornam potenciais nós nas suas próprias redes, ou seja, são pontos de intersecção e de acesso à informação. Na prática, o que significa na prática? Na sua prática e na sua vida cotidiana, significa que há um isolamento muito progressivo, embora esteja acompanhado, né, com outras conexões, outras pessoas. Aqui, ó, o individualismo conectado, então, os indivíduos são potenciais nós em suas próprias redes. Isso é, tornam-se pontos de intersecção. Em tese, isso seria bom porque o isolamento é acompanhado por várias outras pessoas, né? Mas o problema, gente, é que essas outras pessoas também são nós e estão conectadas a outros pontos. Então a gente tem aí laços cada vez mais frágeis, né? A própria noção de relação ganha outros contornos nessa visão do individualismo conectado. Vários relacionamentos que você já deve ter tido na sua vida contemporânea, dentro da internet, eles foram criados e terminados, gente, com uma facilidade muito grande, não foram? Ou seja, a gente conhece pessoas, mas de repente a gente já não tem mais contato, né? De repente isso não sobrevive a um longo período. Isso explica um pouco também porque tantas discussões são criadas e abandonadas no Facebook, nos blogs, nas páginas de relacionamento em geral. Quer dizer, a identidade social de um indivíduo depende, em boa parte, da comunidade a qual ele está ligado, né? Saber quem é significa também saber a quais grupos ele está ligado, né? E aí a gente vai depois falar um pouquinho dessa questão de grupo, mas é importante que a gente entenda que nesse momento, cara, o senso de comunidade está passando por muitas transformações. Isso interfere também no consumo, isso interfere também na relação das pessoas com as empresas. Quando a gente pensa na perspectiva de um individualismo conectado, a gente pensa o seguinte: que, cara, essa pessoa que está dentro do individualismo conectado está cada vez menos pertencente a uma comunidade, né? Pertencer a uma comunidade torna-se um processo muito mais fluido, muito mais rápido, né? A rigor, o indivíduo está entrelaçado com tantos grupos ao mesmo tempo, só que os vínculos com cada um deles se tornam muito fino, é fraco, ele é quase transparente. Isso explica muito como que a nossa vida, gente, tem se tornado, de uma certa maneira, muito fragilizada. Por que a gente sofre tanto na internet com os nossos relacionamentos? Porque os laços são frágeis, né? A gente pode lembrar aqui de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, né, que no subtítulo do livro dele chamado Amor Líquido, ele fala que a fragilidade dos laços humanos é a tônica das mídias digitais, né? Elas podem até serem muito poderosas na articulação, mas elas criam muitas fragilidades nesses laços humanos. E isso, gente, tem pra gente uma relação muito importante no sentido da gente entender como que funcionam essas mídias digitais e como elas interferem no dia a dia das pessoas, né? Então isso é um ponto muito fundamental para a gente poder entender esse funcionamento das mídias digitais. Aí a gente passa a um outro estudo. A gente falou até agora do individualismo conectado. Porém, existe um estudo que aponta que a gente não vive só de forma tão individual. A gente também pode ter força nos grupos. E isso também é uma característica das mídias digitais. Ou seja, enquanto ela promove um individualismo muito grande, as mídias digitais também são muito poderosas quando a gente fala da força dos grupos. Grupos são responsáveis por muitas ações offline, em micro e macro escala. Quer dizer, então a gente sintetiza muito um ponto de vista do pesquisador norte-americano Clay Shirk, quando ele fala que a questão que a união faz a força, né? Ou seja, ele estuda muito essas conexões pessoais das mídias digitais, no sentido de dizer o seguinte: a velocidade é a quantidade de pessoas que pode ser efetivamente agregada, né? Juntas, né? A partir de um uso, garante a força dos grupos. Isso em micro e macro escala, né? Vários autores
que a gente já viu também, destacam a força das redes ou mesmo da sociedade pensada como um todo. O que o Shirk coloca, que ele acha que a atuação dos grupos é, na verdade, uma porta de entrada para compreender muito das situações do mundo atual. O que ele diz é que é no grupo que acontecem as circulações das ideias, as notícias, as informações, as questões políticas, sociais. A gente tem visto tanto, cara, o protagonismo do WhatsApp, né, como disseminador de informações, às vezes de informações boas, às vezes de informações ruins, mas é um grande disseminador, né? Ou seja, esses laços vão sendo criados dentro do grupo, especialmente a partir do momento em que a gente entende que nós temos também uma voz, né? Porque é o seguinte, se na internet a voz do indivíduo, ele muitas vezes pode cair num oceano de outras vozes, você já teve essa sensação de que muitas vezes você fala alguma coisa na internet, mas você não teve retorno nenhum. Tudo aquilo que você falou não significou absolutamente nada para ninguém, né? Você tem essa sensação, quer dizer, sim, a gente tem essa sensação, mas onde a gente pode ser ouvido? A chance maior da gente ser ouvido vai ser quando diversas pessoas se reúnem em torno do interesse comum, né? No lugar de ser, então, uma voz perdida no espaço virtual, eu passo a ser um polo de convergência de várias vozes, né? E aí a gente tem uma facilidade muito grande de encontrar pessoas com interesses semelhantes e a gente vai formando grupos de uma forma muito fácil, muito rápida. Todo mundo aqui tem seus grupos, todo mundo aqui tem suas preferências, e essa convergência de objetivo, de gosto, acaba fazendo com que essas conexões tenham uma interferência direta no mundo offline, em micro e macro escala. Então, o que a gente considera é que muitas vezes o número de pessoas com quem eu convivo fisicamente é restrito, mas a convivência geralmente acontece nesses espaços que são grupais no meio online, né? E aí a gente começa a sentir que a nossa vida faz mais sentido, a gente começa a entender que nossa vida faz mais sentido dentro do grupo, porque o grupo está nos ouvindo. Se eu, de repente, vamos imaginar o seguinte, fãs de Guerra nas Estrelas, fãs de Harry Potter, fãs de uma banda de música, se a gente, de repente, fala um bordão sei lá, do Harry Potter ou do Guerra nas Estrelas no meio de um grupo que não seja o meu, eu posso ser notado imediatamente e aí vem uma vergonha imensa. As pessoas não vão entender aquilo que eu estou falando. Mas se eu falo dentro do meu grupo, tá tudo bem, porque aquilo está fazendo mais sentido, né? Ou seja, aquilo que eu estou conversando naquele momento faz mais sentido e aí a gente revela uma boa parte da nossa essência nesse momento. Aí tem um lance que o Shiri fala, que é dentro desse estudo dele, para a gente finalizar isso aqui, que é o seguinte, uma das soluções elaboradas a partir dessa noção de grupo, como um dos pontos centrais para a gente explicar a mídia digital, né, está diretamente ligada à compreensão do conteúdo da internet. Então, ou seja, diante de milhares de vozes, como alguém consegue se localizar, né? Com tantas emissões ao mesmo tempo, como distinguir quais são as vozes que me interessam, né? E a resposta do Shirk é um pouco direta, assim. Ele diz o seguinte, que embora boa parte do conteúdo da internet seja público, isso não significa necessariamente que ele seja direcionado para todo o público. Ou seja, a prova de que a internet funciona a partir de grupos está nessa frase aqui, ó, não estou falando com você. Por isso que muitas vezes você entra numa rede social e começa a ver mensagens que para você não fazem muito sentido. Por que se você faz tanto scroll, né? Por que você rola tanto a tela? Porque na maior parte das vezes você não está falando com aquele grupo, você não faz parte daquele grupo. E aí, esse conteúdo que a gente usa, né, nas redes sociais, precisa então ser conectado com o seu próprio grupo,
né? Então, a gente entende o seguinte, que a lógica da comunicação, das comunicações na internet, no mundo online, não pode confundir, na verdade, visibilidade com direcionamento de mensagem, né? Ou seja, boa parte do conteúdo da internet não é dirigida a todas as pessoas, mas a grupos bem específicos, maiores ou menores, enfim, mas por suas próprias características de grupo, elas vão receber essas ou aquelas informações. E aí a lógica da internet se oposta das mídias impressas, né? Porque antigamente nas mídias impressas, a gente selecionava o que seria publicado, né? Mas na internet não tem essa preocupação, a gente coloca lá mesmo, depois a gente publica, depois seleciona, né? Mas na verdade a gente está publicando para os nossos grupos. A gente está publicando. Se você não tem interesse naquilo que eu estou falando, vai procurar o seu grupo. A expressão é bem essa mesmo, né? Então, assim, a gente tem uma abertura muito grande de arquitetura na internet, mas a circulação de conteúdo dela está muito restrita a grupos específicos, né? Então, isso faz, gente, com que nós tenhamos uma dimensão diferenciada dessas mídias digitais. Por isso que o que eu apresentei hoje para vocês, tanto a parte do individualismo conectado, como dessa parte da força dos grupos, a gente tem que entender que uma não elimina a outra, elas estão convivendo, elas estão participando, a gente está individualizado mesmo dentro dos grupos, mas é importante que mesmo que eu entenda que eu sou um indivíduo, que eu participo do individualismo conectado, que eu participo desse ambiente em que na maior parte das vezes o que acontece é que eu sou um nó, né? Que na verdade eu sou um potencial nó que tem a minha própria rede. Esse potencial nó que faz a minha própria rede também se transforma posteriormente em um grupo, né? E esse grupo é o que está fazendo com que a internet tenha uma vida cada vez mais intensa e a gente começa a participar então desses nichos. Pensar isso, entender isso é fundamental, porque qualquer planejamento estratégico de comunicação, qualquer campanha publicitária, qualquer trabalho jornalístico empresarial online vai ter que ser pensado em cima desses grupos. São pessoas segmentadas em interesses e que possuem, na verdade, para a gente uma potencialidade muito grande de direcionamento de mensagem. Isso é fundamental, isso é importante, isso nos garante muito mais tranquilidade no momento em que a gente está definindo o nosso trabalho. Beleza? Gente, grande abraço para vocês e a gente continua esses assuntos aí na próxima aula. Valeu? Abraço!